E boa noite, pessoal. Para você que nos vai assistir depois, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Neste novo tempo de vida, neste novo tempo de existência, nós entendemos o artifício, a estratégia que nós temos do mundo virtual. E estamos muito contentes de continuar essa jornada com vocês, de aprendizagem e, consequentemente, de desenvolvimento nosso enquanto ser humano. Nesses dias nós temos visto, nós temos estudado, né? Na verdade nós temos aprendido sobre a reconstrução dos pilares. Como que nós precisamos desenvolver, como que nós precisamos criar habilidades e estratégias para que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável e entendendo que esta saúde está diretamente relacionada com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, você que já chegou, você que está aqui conosco, compartilhe essa live, convida todo mundo para estar com a gente. Já vou chamar a nossa convidada nesta noite. E a ideia hoje é a gente trabalhar as nossas emoções de forma prática. Quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a estruturar, né, a vida do ser humano, a gente percebe que vários pilares precisam ser desenvolvidos. Então a gente falou na semana passada sobre a área financeira de forma teórica e prática. Essa semana com as nossas emoções, o pastor Ziel na terça-feira e hoje a Laísa com a parte prática das emoções. Semana que vem a gente fala um pouco da área conjugal com o apóstolo Hermes e a sua esposa, a apóstola Adriana, e aí a gente vai dando continuidade. Então, se você perdeu alguma dessas lives também, não deixe de assistir, que estão todas salvas no nosso IGTV. Chama todo mundo, compartilha e vem estar com a gente. Só para quem está chegando, todas essas estratégias que o Senhor nos tem dado foi a partir do livro, da leitura, que a gente continua estimulando as pessoas a estarem conosco, que é o livro escrito pelo apóstolo Edilson, Mergulhados na Presença. 21 dias para a gente conseguir reconstruir o tabernáculo caído de Davi. E hoje, né, nós já estamos lendo o 1000 dias mergulhados na presença. Um devocional para os próximos 3 anos da sua vida e assim você ser estimulado a cada dia, absorver e meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Deixa eu convidar aqui. Só um minuto. Foi. Vamos nós. Convite já enviado. Ei, Lai, boa noite. Gente. Boa noite, Renato. Shalom. Shalom. Tudo bom? Graças a Deus, tudo Que ótimo. bom. E você? Tudo jóia também. Vamos torcer para a internet colaborar com a gente, né? Muita chuva nessa Bahia hoje. Instagram oscilando. Mas nós cremos que vai Bem, dar tudo certo. Lá, então, então, bom. hoje, a ideia é a gente compartilhar um pouco de forma prática aquilo que a gente tem na gestão das nossas emoções, se assim eu posso dizer, né? A especialista é você, então você me corrige se eu usar algum termo de forma equivocada, tá? Ah, Mas eu sempre falo assim, a gente precisa viver todas as emoções, né? Se alguém tá com raiva, viver aquele momento da raiva, se tá com alegria, da mesma forma. Mas a gente precisa administrar isso. A gente não pode causar transtornos, a gente não pode gerar mais problemas. Então, nessa gestão de emoção, nessa administração, como que a gente pode desenvolver? E teve uma fala do pastor Osiel na terça-feira que ele falava assim, a oração ela é terapêutica, né? Porque a gente começa a ter acesso a camadas da nossa vida, da nossa existência, que a gente não conseguiria talvez de uma forma tão fácil por uma outra estratégia. Claro que nós temos, né, toda a ciência, toda a terapia que nos dá este apoio também. Mas e aí o que que você pensa, o que que você acha, o que que você percebe disso? ai, gente. Bom, eu gostei muito da live do Pastor Ziel e a ideia, eu quis dar continuidade pensando justamente, né? Se a gente está fazendo uma série de lives, eu acho que a ideia da continuidade ajuda muito. Então, para Perfeito. quem não assiste, volta lá e assiste. E eu Aham. queria dar segmento da linha que é a linha que eu estudo, é aquilo que eu acredito. E separei várias dicas práticas, só para alinhar aqui, para o pessoal entender. Eu vou fazer uma introdução breve, rapidinho, e depois eu quero dividir em duas partes, né? Como você
eu quero seguir aquilo que ele fala, né, do subconsciente. Como a importância de trazer do inconsciente, que quando eu falar inconsciente, entenda que ou quando eu falar subconsciente, entenda que é o inconsciente que ele disse. Mas quando eu tenho que trazer do subconsciente para o consciente, processo de transformação, de mudança, parte disso. Então, eu quero começar falando, né, dessa ideia de como eu vou fazer esse... eu vou trazer como diagnóstico, né, essa identificação daquilo que está no subconsciente, consciente, e depois a gente fala, né, de como eu vou mudar aquilo que não está funcionando. Porque aquilo que você acabou de dizer, as emoções, elas estão dentro da gente, a gente sente, é natural. Quando eu falo de sentimento, que aí depois eu vou falar de sentimento, é diferente. A emoção, ela é quando a gente, na teoria mesmo, ela é inconsciente. Eu não penso para sentir medo. Eu sinto medo e depois eu tomo consciência dele. Quando ele toma consciência, aí já é sentimento. Porque aí eu já sei o que eu estou sentindo. Então, o meu corpo responde aquilo e depois eu tomo consciência que eu estou sentindo medo. Então, eu vou falar de sentimento aqui, mas quando a gente fala de inteligência emocional, é justamente esse gerenciamento daquilo que eu sinto. E aí, quando ele fala, né, da ideia do subconsciente para o consciente, quando a gente fala de inteligência emocional, para mim, Romanos 12 é meu versículo preferido e é a realidade, né? Então, a gente tem que não se conformar com o mundo e ser transformado pela renovação de mente. Mas eu não tenho como renovar aquilo que eu não conheço. Então, a ideia do diagnóstico é eu conhecer, mas o que está direcionando a minha vida? O que está no meu subconsciente hoje? Porque a gente é coordenado pelo nosso subconsciente. A gente acha que a gente está fazendo escolhas conscientes. A gente acha que a gente escolhe muita coisa. Mas, na verdade, principalmente hoje, com a correria que a gente vive, a gente faz muita coisa no piloto automático. E aquilo que ele fala, né? Daquilo que rompe, da raiva, quando é algo muito intenso, eu vou fazer aquilo que o meu subconsciente foi programado para fazer. A maior parte da nossa programação, né? É principalmente nos nossos primeiros 7, 8 anos de idade, quando eu não tenho a formação do fator crítico. Estou olhando aqui, Salatiel. Salatiel está desconcentrando. Obrigada, amiga. Mas quando eu não tenho a formação de crença, então tudo aquilo que me dizem vai entrando enquanto filtro, ou vai entrando sem filtro e vai formando as minhas crenças. E aí, ao longo da vida, várias outras coisas vão nos programando, eu vou falar disso. Mas quando aciona a minha emoção, eu vou agir de acordo com aquilo que eu fui programado para fazer. Então, por mais consciente que eu seja, por mais na hora da emoção, aí aquilo que a minha criança tá lá, aquilo que eu sentia, vem tudo. Então, acionou o gatilho e muitas vezes a gente nem sabe. Então, várias coisas acontecem. Você olha para alguém e você fala, poxa, não fui com a cara de fulano, não gostei. Por quê? No seu subconsciente, aquela pessoa te remeteu a alguém. Às vezes você nunca nem viu, mas ela te remeteu a alguém que você tem um trauma lá atrás. Você escuta uma música, porque tudo está registrado no nosso subconsciente. Então, você escuta uma música, você sente o cheiro, aciona, naquele momento você nem sabe por que você está sentindo tristeza, por que aquilo te traz algum sentimento ruim, porque está registrado lá. Então, a ideia é a gente trazer para o consciente. É a gente trazer para o consciente aquilo que está lá, reverberando no nosso subconsciente e direcionando a nossa vida hoje. Sim. E aí, eu queria trazer, então, o que acontece? Os nossos pensamentos geram sentimentos. E os nossos sentimentos vão coordenar as nossas ações. Só que aí, o que acontece? Milhões de pensamentos passam na nossa mente hoje. E aquilo que o pastor Zé fala, né? A gente está numa vida agitada, naquela correria. Hoje, o que se fala é de síndrome do pensamento acelerado. A gente não tem um momento de parar para ficar em silêncio conosco. Aquele momento que você não consegue, você tem que assistir uma coisa. Eu digo que eu já fui essa pessoa. De você não conseguir aproveitar a sua companhia, porque você não consegue ficar sozinho com você mesmo. Então, você precisa estar falando com alguém, você precisa estar assistindo alguma coisa. Então, você nunca está prestando atenção naquilo que você está pensando. E tudo que a gente vai falar aqui hoje é sobre autoconhecimento, é sobre se perceber. Porque inteligência emocional é prática. Não adianta eu falar várias coisas aqui
se você realmente não praticar aquilo que que eu estou falando e não começar a se perceber nesse processo. Porque tudo que eu vou falar aqui é para você se analisar. Não é sobre mim. As perguntas que eu fizer aqui, não adianta você querer responder para mim. Você tem que pensar. Você vai responder para você. Então, é você realmente começar a se perceber ao longo do dia, dos seus dias, dos seus momentos agora, para você saber porque às vezes a gente está dizendo várias coisas que a gente vai falar, que a gente está espiritualizando, que a gente está jogando para Deus, enquanto na verdade são questões nossas. Nossa. Bênçãos que às vezes a gente não recebeu porque a gente não fez aquilo que é competente a nós fazermos, e não a Deus, porque aquilo que compete a nós, Deus não vai fazer por nós. Então, eu voltando, né? Aí Filipenses 4:8 fala, né? Eu vou ler porque eu não gravei esse versículo todo ainda. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Só que às vezes a nossa mente está tão acelerada, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, e no transtorno depressivo também, os pensamentos intrusivos, né? Que são pensamentos que estão sempre ali. Você fica como um looping, várias coisas ao mesmo tempo na sua mente, você nem sabe no que você realmente está pensando, você não consegue focar, não consegue realmente pensar em uma coisa por vez. Então fica várias coisas bagunçadas na sua mente. E aí, o que acontece? Eu não sei o que eu estou pensando. No fim das contas, eu não consigo identificar e perceber o que eu realmente estou pensando. Então, a gente vai partir para os sentimentos. Porque o sentimento é mais fácil da gente identificar. E aí, o seu sentimento vai ser o seu feedback. Porque se você, ao longo, se eu perguntar para quem está aqui na live, ao longo dos seus dias, e ao longo de um dia, você sente mais tristeza, você sente raiva, você sente frustração, culpa, isso é sinal que os seus pensamentos estão errados. Você não é Filipenses 4 que você está vendo. Isso aí é certeza. Porque se o meu sentimento vai me dizer se eu estou pensando de forma correta ou se eu estou pensando errado. E aí a gente tem que parar. E quando eu sentir, por isso que é se perceber. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo agonia. Mas aonde vem isso? Porque se a gente jogar pro outro o tempo inteiro, foi fulano que me irritou. Foi fulano que me fez uma raiva, não sei o que, Satanás está levantando 1.001 pessoas para poder me acusar e me tirar do sério. Não é sobre o outro. É muito mais sobre a gente. Excelente. É sobre a gente. Porque a frase que eu disser para você, se eu disser para outra pessoa, a reverberação é completamente diferente. Isso, se eu botar duas pessoas, eu disser a mesma frase para cada uma vai interpretar de uma forma, porque é onde vai doer naquela pessoa. E aí, às vezes, você está num ambiente com alguém, a pessoa fala uma coisa e a pessoa não está nem lembrando que você existe. Não tem nada a ver sobre você. E você está dizendo que está mandando indireta. E você se ofende, o outro não está nem sabendo da sua existência. E você está aqui se ofendendo e sofrendo. Então, se você está sentindo isso, é sinal que o seu pensamento é errado. Porque se a gente vive Filipenses 4:8, a gente vai viver o quê? A paz que excede todo entendimento. Amém. A gente vai viver domínio próprio, que é fruto do Espírito. Porque Provérbios fala que uma pessoa sem domínio próprio é uma cidade sem muros, qualquer um entra. Então, eu vou me ofender com o que qualquer pessoa me disser, porque eu sou uma cidade sem muros, não tem nada que barre. Só que não é sobre o outro, é sobre mim. Não é o outro que tem que parar de falar as coisas comigo. Sou eu que tenho que aprender a desenvolver. E às vezes sair da presença daquela pessoa. Mas é sobre mim. É sobre o que eu vou fazer com aquilo. Sobre o que eu estou interpretando e onde aquilo está me doendo. Porque às vezes o que uma pessoa me fala não é com ela, minha querida. Eu ouvi isso. Eita. Pera, acho que minha internet. Deixa eu ligar o 3G aqui. Falou assim, a partir do momento que a pessoa me fala, aí deu uma travada. Vamos esperar um minutinho.
Tinha dado uma travada aqui também nos meus comentários. Voltou? Não voltou, não. Deixa eu convidar aqui novamente. Mandei o convite aqui novamente. Gente, não perde não, que tá muito bom esse assunto. Voltei, meu Deus. Aê, voltou! Ai, glória a Deus. Enfim, fui tentar trocar por 3G, mas não funcionou. Deixa o Wi-Fi mesmo aqui. Que parte que. A última coisa que eu falei, me lembra? Você falou Sim. sobre as nossas reações diante do comentário das pessoas. E a gente não tá vivendo Certo. filipenses. Isso. Por quê? Porque é sobre mim, não é sobre o outro. Então, a gente, todas as vezes que eu me senti com raiva, e isso, é por isso que quando a gente fala de autopercepção, eu tenho que ter um momento para eu começar a reparar por que eu estou sentindo raiva daquela pessoa? Por que eu estou me ofendendo com a decisão que o outro tomou sobre a vida dele? Sim, Onde isso me afeta? Onde isso me toca? Sabe? Por que eu estou com raiva do outro ter comprado um carro bom? É porque não eu tô faz sentindo sentido, né? inveja? É porque é você ser sincero com você. Não é que você precisa falar, mas você tem que ser sincero com aquilo que eu tô sentindo, para eu entender de onde que isso tá vindo. Sabe por que eu tô com raiva quando a pessoa fala que ela quer ser rica? E eu tenho uma crença limitante que eu acho que ser rico não é uma coisa boa e isso me ofende. Então eu tenho que identificar porque não é sobre o outro. E se o outro quer ser rico, o que é que isso é na minha conta? Não tem, sabe? Por que isso? Eu vou me ofender com isso? É porque tem uma crença em mim, não é sobre o outro. Então, os nossos sentimentos, eles são nossos feedbacks para a gente saber se a minha mente está funcionando, se os meus pensamentos estão sendo puros, se estão sendo bons ou não. Então, a partir de hoje, repare mais os seus sentimentos, porque eles vão direcionar as suas ações. É Então, a verdade. primeira coisa, né, quando a gente fala de diagnósticos, perceba a partir de hoje o que você tem sentido mais durante o dia. É tristeza? É raiva? É frustração? O que você está sentindo? Para você depois conseguir, em oração, e perguntar para Deus, mas Deus, por que eu estou sentindo? Da onde vem isso? Olha, gente, eu quero dizer, você pode até não querer ouvir, mas o que Deus vai te dizer, Ele vai. Vai, Seja diz através aí. de sonho, seja através de lembranças, de pessoas que você ainda precisa perdoar, de crises que você precisa limpar, a resposta ela vem. Ó, Então, e vem assim, muito rápido. Muito. Eu vivi um episódio agora em julho que eu tinha birra da cara de uma pessoa. E eu falei, mas. E eu fiquei no domingo, isso aconteceu no sábado, eu fiquei assim, mas por quê? Por quê? Não demorou 3 dias. Falei, ah, entendi. Aí hoje eu encontro com a pessoa, acho naturalmente, porque eu descobri a causa que gerava o sentimento. exatamente. Então, se eu identifico o que eu estou sentindo, eu vou buscar onde que está a causa disso. Qual é o pensamento que isso está gerando? E outra coisa, e aí a gente, em termos de ação, qual é a outra ação que vai me ajudar a identificar sobre quais são os meus pensamentos? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que eu tenho falado? Quando eu me reúno com as pessoas, ou quando eu tô sozinha, quando eu penso, porque eu começo muito sozinha, então eu não sei. Mas quando você tá sozinho, qual é o pensamento que você vem de comentar com o outro? É sobre a vida de alguém? O que vem na sua mente? O que você tem falado? É sempre para reclamar? É sempre para poder ficar medindo desgraça com as pessoas? Caiu aí? Não. Ah. Ou quando você vai conversar com alguém, do que você fala? É para reclamar da política? É para reclamar do preço da gasolina? É só para falar de coisa ruim? É só para falar de desesperança? Do que você tem falado? Porque isso tem refletido o que está na sua mente. São pensamentos de paz? São pensamentos. Quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente? A sua boca está falando disso. Então, o que você tem dito? Para você se perceber. Então, às vezes, quando você está comentando com alguém, e aí, com o tempo, conforme você vai se percebendo, você vai conseguir. Eu faço esse exercício, eu estou conversando, eu estou contando uma história para a pessoa e eu estou percebendo como eu estou me sentindo em relação àquilo.
Porque aí eu sei se eu estou tratada daquilo ou não. Eu sei se onde aquela história está me tocando. E percebendo o que eu estou falando. Quando eu vou pensar em uma pessoa, quando eu penso numa situação, de que forma eu estou contando aquela história? O que eu estou marcando naquela história? Porque isso fala de onde está me doendo. Isso vai falar do que realmente está passando pela minha cabeça. Deixa eu ver. Tem alguma coisa para falar que a pessoa está aqui só acelerada. Não, para mim tá ótimo. É isso mesmo que eu acredito. Tá. Então... E como a gente se percebe ao longo do tempo também, né? E a gente começa então a decidir a mudar as falas, que consequentemente vai impactar nos pensamentos. Se eu deixo de nutrir essa minha fala, seja ela qual for, do preço da gasolina ou da vida do vizinho, né? A gente vai mudando também, porque a gente vai começar a pensar assim, em que eu vou pensar então? Que tipo de comentário, que tipo de diálogo eu vou ter com as pessoas? Exatamente. E assim, uma coisa uma chave que virou muito forte dentro de mim é que, se você perceber isso na sua vida, às vezes você pensa muito em falar sobre o outro, mas se você fala mais sobre o outro do que sobre a sua vida, quando você senta para conversar com um amigo, com alguém, você fala muito mais sobre as outras pessoas do que sobre o que está acontecendo na sua vida, isso é sinal que você não está prestando atenção no que está acontecendo na sua vida. Porque a gente já tem coisa demais na nossa vida. Então, se eu percebo da vida do outro, é porque eu estou deixando de perceber na minha. Isso aí é uma certeza. Então, parar para analisar isso. E outra dica que eu quero dar aqui, dessa questão de diagnóstico, que para mim é algo que, assim, é fantástico, quando a gente fala de subconsciente, né? Eu falei que a nossa principal programação, a gente é mais programado durante os 7, 8 anos de idade, né? Quando a gente não tem esse fio, daquilo que dizem vai construindo crença. Mas tudo nos programa. Então, música nos programa, filme nos programa, tudo isso nos programa. E aí, eu não vou entrar tanto nesse aspecto porque é muita informação, mas quem já leu o livro Quem já leu o livro Quarta Dimensão, eu quero só citar porque o pastor David Young Cho, ele traz que a linguagem do Espírito Santo é através de sonhos e visões. Então, a questão de qual é a visão que eu estou tendo de mim, que eu estou construindo na minha vida. E aonde eu quero chegar com isso? Quando eu assisto um filme, e filme para mim é o que mais pega quando a gente fala disso, porque normalmente você não presta atenção nisso. Mas você está assistindo um filme de drama, e você está chorando, e você está se emocionando, e aquela coisa e tal. Para o seu cérebro não identifica que aquilo é imaginário. Para o seu cérebro não existe real imaginário. Você está vivendo aquilo. E eu estou vivendo aquilo, eu estou sentindo aquilo, eu estou construindo uma visão de mim naquela cena. E eu estou comunicando isso. Então, eu vou falar também de louvores, de outras coisas. Muitas vezes, se eu perguntar qual é o seu filme favorito, qual é o seu programa, a sua série favorita, e aí às vezes você vai identificar, às vezes não, se você prestar atenção, a história, várias situações sofridas, de drama e tudo, você está repetindo na sua vida. Porque você criou aquela imagem e você comunicou com o Espírito Santo e você está tendo uma resposta de oração. Então, muito cuidado com o que você assiste, com o que você escuta. Quando a gente fala de música, música é outra coisa que, assim, programa muito. Por quê? Você escuta, principalmente quem é muito musical. O pessoal lá em casa, todo mundo escuta uma música, você fica cantando aquilo. Tanto que qualquer música da moda, todo mundo sabe, nem que seja um pedaço, porque em algum momento, se você escutar, vai ficar na sua mente ali, repetindo, repetindo, repetindo. Então, eu selecionei alguns louvores aqui. Cada um escuta o que quer. Cada um é livre. Eu só quero te ter consciência de que talvez você está recebendo uma resposta de oração. E aí você escolhe se você continua com essa oração ou não. Porque quando você canta com emoção, se empolgando naquilo, é uma forma de oração. Então, às vezes, você está cantando, né? Pode vir faraó, pode vir cavalos e cavaleiros, porque o mar vai se abrir para mim. Aí você não entende, porque todo dia você tem uma luta, todo dia você tem que clamar por um milagre para o mar abrir, mas você está pedindo todo dia. Tudo isso está cantando, se empolgando. Então, eu te pergunto, qual é o seu louvor favorito? Porque, eu até ativei os comentários aqui só para Thiago se pronunciar agora.
E aí você, às vezes, tem outro louvor mesmo, eu amo Anderson Freire. Mas tem essa coisa, cada um escuta o que quer. Hoje eu presto muito mais atenção naquilo que eu canto e naquilo que eu escuto, porque você está fazendo oração. Então tem um louvor de Anderson Freire que é o Coração de Jó, que vai falando assim: toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que meio à luta, em meio à prova. Então, às vezes, você está recebendo resposta de oração e não está sabendo. E aí você não está cantando, está clamando, e depois você vai reclamar diante de Deus por que vem tanta coisa para a sua vida, por que você está passando por tanta dor, por tanto sofrimento. Você está orando pedindo isso. Então, você entende como é sério a questão, mas assim, eu vou falar depois, gente, de como mudar. Eu vou a esperança. Amém. Mas é real. É real. Então, por exemplo, teve aquele boom, né, de entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aí, às vezes, você tá vendo, tá perdendo emprego, tá acabando o mundo dentro da sua casa, você não tá entendendo por que você pediu para Deus mexer na sua estrutura. Então, por que você tá reclamando depois? Entende? É a gente tomar consciência de que muitas coisas que a gente está vivendo hoje na nossa vida são respostas de orações que a gente está fazendo sem ter consciência daquilo que a gente está falando. Perfeito. Porque quando a gente vai lá para Romanos 12 de novo, o próximo versículo que fala é que a gente tem que prestar o nosso culto racional a Deus. Então a gente tem que tomar cada dia mais consciência daquilo que a gente tem falado, daquilo que a gente tem pensado. Isso aí. É isso aí, Paulinha. A ideia é essa. Alguém já pegou a visão. Mas, assim, a gente fala em tom de brincadeira, mas é sério o caso. Deixa eu só pegar aqui. Mas é real. Então, preste muita atenção naquilo que você tem assistido, naquilo que você tem lido. Como é que... Eu duvido. É impossível você viver novamente Filipenses 4:8, entrando em Voz da Bahia, assistindo BATV todo dia, porque a televisão quase sangra de tanta desgraça que passa. É impossível você viver. Como é que... Porque você está enchendo a sua mente daquilo todo dia. Como é que você não vai ter ansiedade e você não vai ter medo de ser assaltado se todos os dias você está ouvindo isso várias e várias vezes? Como é que, se você está assistindo, impregnando a sua mente desses pensamentos, quando você for sentar para conversar com alguém, aí você vai falar: fulano, você viu tal coisa que aconteceu não sei aonde? Você viu que a criança foi estuprada não sei da... Como é que você vai ter tranquilidade na sua vida, se enchendo a sua mente disso? Não vai. Não vai nunca. Então, a gente tem que ser muito prudente naquilo que a gente tem assistido, naquilo que a gente tem visto. Exercício prático é todo dia, porque não adianta a gente fazer terapia, não adianta a gente sentar o joelho e ficar 1 hora, 2 horas orando, se eu não mudo o hábito, se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Aí eu tô orando para Deus, clamando, mas depois eu tô lá ouvindo louvor e passando uma oração totalmente diferente. Verdade. Entende? E como eu falei, depois quem puder, leia a Quarta Dimensão, que o pastor David Young Cho, ele explica muito mais, porque ele fala muito especificamente dessa questão da visão. Se eu tenho o nosso cérebro, ele vai construindo visões, ele vai buscando na nossa memória a visão para projetar para o futuro. Então, eu não vou conseguir nunca construir uma imagem de uma vida segura, de uma vida tranquila, se eu estou enchendo a minha mente de coisas ruins. Então, quando eu sentar para ajoelhar diante de Deus, eu só vou orar: Deus, me livra de não sei o quê. Ai, Deus, não sei, me livra de tal coisa. Você só vai lembrar das desgraças, das coisas ruins que aconteceu. Então, e o seu cérebro não entende o não. Então, quando você orar: Deus, me livra do assalto, não sei o quê, seu cérebro está construindo uma imagem de quê? De você sendo assaltado. Porque o seu cérebro não entende o não. E você está comunicando isso para o Espírito Santo, porque é visão, a linguagem. Então, é a gente, todos os dias, ir se percebendo ao longo desse processo, porque, como eu falei novamente, inteligência emocional é sobre prática. É todos os dias se perceber e você entendendo de que forma você vai orar, qual é a oração que você quer realmente transmitir para Deus. Sim. Então, agora vamos para a parte da limpeza, vamos trazer a esperança, porque... Amém!
Então, como a gente falou da outra vez, né? Você citou o livro do Mergulhados na Presença, e uma das coisas muito boas que Deus já tinha falado comigo há alguns anos era sobre escrever. Por quê? Nesse processo de identificação, quando a gente fala da escrita, quando eu escrevo, os meus pensamentos eles vão se organizando. No ato da escrita, o seu cérebro ele vai alinhando as ideias e você vai conseguindo identificar melhor. Então, quando eu escrevo, eu tenho um caderno de 2018, comecei em 2018, e eu comecei a escrever as minhas orações. Então, você vai escrevendo e você vai tomando consciência daquilo. E é maravilhoso, porque depois você pode voltar lá e você ver, poxa, qual era o conflito que eu estava vivendo naquela época, qual era a crise que eu tinha naquele momento e hoje eu já não tenho mais. Então, a escrita terapêutica de você pôr no papel. Quando eu escrevo, eu tiro o sentimento da minha mente e eu transfiro para o papel. Então, isso traz um alívio emocional muito grande. O semestre passado, não, o rodízio passado, porque não chega a ser um semestre. Eu estava em saúde mental, eu prescrevia isso para os meus pacientes. Então, a gente fala, é uma técnica realmente da psicologia, a escrita terapêutica, de você botar no papel tudo aquilo. Então, se eu sei que eu tenho Deus me trouxe à memória que eu preciso perdoar alguém, que às vezes eu nunca consegui, às vezes essa pessoa já morreu, e eu não tenho mais chance de falar para aquela pessoa. E às vezes então a ideia de eu botar para o papel e escrever como se eu estivesse escrevendo para aquela pessoa. E eu vou escrevendo e coloca tudo, você transfere todo o seu sentimento. Depois você rasga, joga fora se você não quiser guardar. Mas é você realmente transferir o sentimento e fazer esse desabafo. E quando você faz para Deus é maravilhoso, porque depois você tem acesso a isso lá na frente. Você consegue fazer essa memória dos processos que você estava vivendo, daquilo que você conseguiu resolver. Então, a ideia da escrita, ela é maravilhosa. Então, a escrita terapêutica, e até para você escrever e falar, oh, Deus, eu ainda estou sentindo isso aqui, mas a tua palavra diz isso, isso, isso. Então, você vai fazendo esse contraponto e escrevendo. Deixa eu ver o que a Rafaela está falando, peraí. Deixei de seguir pessoas que não possuem comportamento que não condizem com a mesma visão que eu ou que buscam me tornar, exatamente. Que aí a gente depois... Eu não vou entrar nesse assunto porque é mais de contato social, porque você não queira. Vai voltar a ter live aí daqui uns dias, aí a gente fala mais sobre isso. Mas o segundo ponto que eu queria trazer, a segunda dica, né? É escrever, quando a gente fala, né, de você identificar, então eu faço a identificação daquilo que de quais estão sendo os meus pensamentos, de quais estão sendo os meus sentimentos, e aí, quando a gente vai para a palavra, eu vou realmente, quando em Abacuque, Deus dá a direção a Abacuque para ele escrever a visão num letreiro bem grande para quem passasse correndo e conseguisse ler. Por quê? Eu tinha que ficar ali olhando para aquele letreiro e me lembrando da visão que Deus me deu. Uma das estratégias que Deus me deu em 2016 foi escrever versículos pela casa. Então, você vai selecionar versículos a partir daquilo que você está precisando trabalhar na sua vida, coisas que você ainda não está vivendo. Então, você pega o versículo, escreve e você vai colar em lugares grandes que você consiga ler e enxergar. Sim. Porque todas as vezes que vier um pensamento contrário àquilo, eu vou olhar para o versículo e eu vou lembrar, e eu vou ensinar a minha mente como pensar. Eu vou ensinar a minha mente quero que ela pense. Por quê? O subconsciente, eu condiciono o meu subconsciente, eu programo através da repetição e do forte impacto emocional. Então, quando... Eu ia ter falado isso antes, desde o diagnóstico, eu esqueci. Mas quando a gente fala do diagnóstico, é porque o que me programou anteriormente foi sobre isso. Foi repetição e foi forte impacto emocional. Então, agora eu vou ter que fazer o mesmo processo, depois que eu identifico, para eu reprogramar a minha mente. E aí, tanto que existem, né, programas de imersão. Eu vou para o forte impacto emocional, ou para o impacto radical, a Estância Paraíso, que a pessoa fica vários dias ali imerso naquele processo, porque para gerar o forte impacto emocional, e isso tem um efeito mais acelerado no processo de reprogramação. Mas para você começar hoje, a repetição. Foque na repetição. Se você tiver condição de ir para algo mais, fazer terapia e de ir para algo mais intenso, mas não tem desculpa hoje para não começar, porque você pode fazer por repetição e vai funcionar.
Então, a segunda coisa, colocar versículos e todo dia você vai lendo, você vai ensinando para sua mente o que você quer que ela pense. E aí, a terceira dica, criar playlists. Quem não usa o Spotify ainda é um recurso maravilhoso, mas no YouTube dá para fazer também. De você selecionar as músicas de acordo com aquilo que você está precisando viver. Então, a gente tem que, beleza, talvez hoje, e aí a importância da oração e de eu ir aprendendo. Todas essas dicas você vai fazer enquanto você ora, porque você vai ter que exercitar para você aprender a discernir a voz de Deus. Por quê? Eu falo isso. Porque quem está hoje no meio de um processo depressivo, de um transtorno de ansiedade, tem um turbilhão na sua mente. Você não vai saber hoje identificar o que é a voz de Deus, o que é a sua voz, o que é Satanás te sugestionando. Tá tudo um balaio aí na sua mente. Então, você vai continuar orando e você vai continuar fazendo e aí a importância de eu conhecer a palavra. Porque eu sei que se a minha mente, se o pensamento que eu estou identificando em mim não está condizendo, então isso eu já tenho certeza que não é voz de Deus. E aí depois eu vou identificar se é Satanás ou se é a minha mente que está me condicionando. Mas é esse exercício de eu aprender a discernir o que é a voz de Deus. O que Deus está realmente falando para mim. Porque há tempo para todas as coisas. Então, talvez o processo que você está vivendo hoje é processo de chorar mesmo. E você vai escolher músicas que trabalhem dentro disso. Mas não para você ficar lambendo a ferida e para você se afundar no choro, né? Mantendo esse processo, não. O objetivo é você pensar, poxa, o que eu preciso? Eu quero passar por esse processo, eu vou me submeter ao processo. Mas o que eu preciso cantar? O que eu quero transmitir enquanto oração para Deus? Tem um louvor que eu amo, que é do... Eita, eu não anotei esse. Mas, enfim, é fácil de achar no YouTube. Que não quero ser mais eu. Do preto e no branco. É esse mesmo. Então, se você não está satisfeito com a sua vida hoje, se você não está passando por um transtorno de ansiedade, que é o transtorno do medo, escute esse louvor e escute ele até tornar uma verdade na sua vida. Você vai botar ele no looping ali, vai repetindo, 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 que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e você vai repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? A gente conhece os versículos, mas se não é uma verdade na minha vida, eu não estou vivendo isso. Se eu estou num processo, isso é uma verdade muito dolorosa de aceitar. Que eu estou na igreja, às vezes eu estou no altar pregando, às vezes eu estou em ministério de louvor, mas eu não estou vivendo a palavra, mesmo conhecendo. Então, o Provérbios 4, 23 fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Eu li esse versículo por milhões de anos. E eu só vim ter entendimento dele, meu Deus, muito depois, anos depois. Porque você lê, você sabe, mas se você identificar que isso ainda não é uma verdade na sua vida. Porque se a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, se eu não identifico as minhas fraquezas e eu não as reconheço, não tem como o poder de Deus se aperfeiçoar nelas. Porque se eu já sou forte o bastante, para que Deus vai precisar se aperfeiçoar na minha fraqueza? Se eu não reconheço que eu tenho uma fraqueza. Então, é um processo constante de eu falar para Deus, não, Deus, isso aqui tá errado. Eu ainda não aprendi a viver isso aqui, não. Mas me ensina. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque você vai encontrar Davi falando... Porque Tiago fala, né, do homem que tem um espírito dobre, como a onda do mar, ele não vai alcançar nada diante de Deus. E quando você está num processo depressivo, num processo ansioso, a instabilidade emocional é o que domina a sua vida. E Davi conhecia disso. Só que aí Davi vai falar, Deus cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Tem versões que falam um espírito reto, um espírito que não fica oscilando. Porque eu ainda não tenho, mas cria em mim esse espírito puro. Estou porque aqui, quando cria em mim. Isso, cria em mim esse coração puro. Porque quando a gente fala do mergulhados na presença, né? Quem é que vai subir? O próprio Davi fala, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Então cria em mim um coração puro para que eu adentre a tua presença e um espírito inabalável, porque se o meu espírito oscilar, eu não alcanço nada diante de Deus. Porque o homem do espírito dobre não alcança nada diante de Deus.
É Então, verdade. é a gente reconhecer as nossas fraquezas e pedir para que Deus aperfeiçoe o poder dele nelas. É um processo constante. Porque quanto mais a gente limpa, mais aparece coisa para limpar. Os processos, eles só vão mudando. Mas pra dentro, né, a gente vai chegando. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui, eu nem tô. Sim, foi Sá que estava falando aqui, através da música. E é maravilhoso através da música, porque você seleciona uma playlist, seleciona as músicas e você tá ali ouvindo. A música que eu tô ouvindo agora, gente, é maravilhoso você começar o seu dia. É uma música em inglês, mas todos os dias de manhã eu acordo e o meu café da manhã é ouvindo que fala assim: por que eu amo Deus? E aí vai falando, porque quando ele me ama, eu me sinto como se eu estivesse flutuando. Quando ele me chama de escolhida, eu me sinto como alguém com propósito. Deixa eu lembrar o restante. Because I feel like he calls me chosen, I feel like somebody with purpose, com propósito. Ele me mudou, eu sou uma nova criatura. Ele sempre será a minha forma favorita de amar. Então, todos os Tem dias uma eu pergunta preciso... boa aqui, ó. Eita, fala. Tem uma De quem? pergunta aqui, da Lúcia. De quem? Eu não... sim. Lá e não sentir alegria nunca. É depressão? Ô, Lúcia, pode ser. Pode ser. Um dos sintomas da depressão que a gente fala, né, é a tristeza e a anedonia, que é a falta de prazer, quando eu não sinto prazer em nada na minha vida. Mas me chama no privado, Lúcia, depois. Thalita até pegou meu contato para eu ir te visitar, mas depois acabei perdendo. Mas me chamam que a gente conversa melhor depois, porque o horário está apertado, eu quero falar só mais umas coisas. E aí, mas é sim, a anedonia é um dos sintomas quando a gente fala de depressão, essa falta de prazer, que eu não sinto prazer em nada, coisas que eu já sentia antes e agora eu não sinto mais prazer. Sim, como eu estava falando, das músicas. Então, eu vou falar para minha mente o que é que ela tem que pensar. Então, eu acordo de manhã e eu estou dizendo para minha mente, olha, o nosso cérebro, ele sempre trabalha para confirmar aquilo que eu tenho enquanto crença. Então, eu estou ensinando para minha mente que Deus é a minha forma favorita de amar, que eu já sou uma nova criatura, e que eu me sinto alguém com propósito. Então, todos os dias eu digo isso para minha mente e o meu cérebro, ele fica procurando situações para confirmar isso. Ele sempre vai estar trabalhando para confirmar isso dentro de mim. Então, aquilo que eu estou falando, que eu estou ouvindo, está criando reprogramação. Está ensinando a minha mente de que exemplo eu devo pensar. Porque, como eu estou falando, né? A minha mente, ela sempre vai procurar exemplos para confirmar aquilo que eu tenho enquanto crença. Se eu decido comprar um carro hoje, quando você sair na rua, você só vai ver aquele carro. Você só vai ver aquele modelo de carro. Não é que aumentou Parece a que todo quantidade mundo decidiu comprar o mesmo carro. de comprar o mesmo carro, mas não é que a quantidade aumentou, é porque o seu cérebro passou a procurar aquele carro. Os carros sempre estiveram ali. Você só não enxergava. Então é a mesma coisa. As situações, elas estão diante de nós, mas quando eu crio a programação, se eu crio uma programação que Deus é bom e que ele sempre está, que tudo está cooperando para o meu bem, eu começo a conseguir enxergar isso ao longo das coisas. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, tudo na vida é uma questão de perspectiva. A forma como eu enxergo as situações. E a palavra fala que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Tem uma versão da nova versão internacional em inglês que fala: se os meus olhos forem saudáveis, todo o meu corpo terá luz. Então, eu tenho que ensinar os meus olhos a serem saudáveis. Porque em qualquer situação, sempre vai ter algo para reclamar e sempre vai ter algo para agradecer. Que o outro ponto que eu queria trazer é a questão da gratidão. E O isso vem muito exercício da também do gratidão. nosso diagnóstico, né? Isso. O Aquilo exercício que da a gente gratidão. decide fazer todos os dias, a gente vai reafirmando. Exatamente, exatamente. Então, tudo na minha vida, e é uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes e para todos, sempre dá para ser pior. Qualquer situação que acontecer na sua vida, tenha certeza que podia ser pior. Então, quando acontecer algo que fugiu do seu planejamento, que não está do jeito que você queria, você olha e fala assim, podia ser pior. Então, eu vou agradecer com o que já está, porque podia ser pior. E tudo pode ser pior, porque eu aprender a exercer a gratidão. Então, poxa, bati meu carro.
Tem tanta gente na vida que nunca teve nenhum carro. Pelo menos eu tenho um carro para bater, graças a Deus. Tá todo mundo bem? Pronto. Podia ser pior. Sempre dá para ser pior. Então, é aprender a exercitar a gratidão. Porque hoje a neurociência já explica que quando eu exerço a gratidão, eu só consigo ter inteligência emocional se eu for grato. Porque a gente sempre tende a achar que os nossos problemas são maiores que os dos outros. A gente sempre tende a achar que a nossa vida, ela tá pior do que a de todo mundo. Porque o nosso padrão de normal é a partir daquilo que a gente conhece. E depois que eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, eu passei a exercitar a gratidão muito mais. Porque você escuta cada história absurda, cada coisa horrorosa, que aí você... Porque quando você, poxa, eu cresci numa família tranquila, numa família boa, você acha que todo mundo cresceu assim. Você acha que todo mundo teve uma vida tranquila. Ou se mesmo quem já teve dificuldade, quem tem uma história mais difícil, acredite, existem histórias piores que a sua. Sempre tem. Sempre tem. Então, você ser grato por aquilo que você está vivendo hoje, por aquilo que Deus já fez hoje, você ensinar os seus olhos a serem bons, porque é impossível ter luz dentro de você se você for ingrato. Não tem como. Com certeza. Jesus disse que a gente tem que, em tudo, dar graças. E a gente só consegue se a gente começar a olhar para a nossa vida e agradecer todos os dias. Eu fiquei 3 semanas direto, as últimas 3 semanas, hoje que eu rodei, em UTI. E vocês não têm noção, gente, de você agradecer porque você consegue se coçar, porque você consegue beber água, porque tem tanta gente que você consegue respirar, porque tem gente que não respira sozinho. Então você vai vindo e você vai escolhendo, poxa, tanta coisa que você nunca pensou em agradecer. Pessoas que por vezes passaram por situações de abuso. Eu só soube a dimensão do agradecimento de que é você saber que você pode tomar um banho sem ter que se preocupar. Eu nunca tive que me preocupar se tinha alguém me observando na frente da porta. Quando eu fui dormir, pessoas que desenvolvem insônia, porque eu nunca tive preocupação se alguém entrar no meu quarto à noite. E às vezes a pessoa tem uma insônia que não passa com medicação, que não passa com nada, porque o corpo dela precisa estar alerta. Porque ela aprendeu lá na infância várias situações. Então, a gente exercitar a gratidão todos os dias. Todos os dias. Deixa eu ver. E deixa eu falar a última coisa aqui, gente, senão o tempo acaba e eu não falo. E a principal coisa que eu queria falar, principal não, né? Para além disso, é a questão da perseverança. Quando a gente fala de inteligência emocional, você não vai conseguir mudar a sua vida da noite para o dia e reprogramar a sua mente da noite para o dia. É um processo. Então, não desista. Você vai identificar. Vão ter dias que você vai estar mais triste. Como Lúcia falou, às vezes tem dias que você não tem prazer em nada, você não consegue enxergar nada. E nesse aspecto eu me emociono, porque quando eu falo de você perseverar, de você permanecer nos processos que você vive, porque você não imagina o que vai acontecer amanhã. Quando a gente fala de inteligência emocional, é um processo diário. E os processos eles vão ficando melhores, você vai conseguindo se perceber mais. Se alguém me falasse que há 5 anos atrás, quando eu estava no meio de um episódio depressivo, que um dia eu estaria ensinando sobre inteligência emocional, eu não acreditaria. Hoje eu estou no melhor momento da minha vida. Eu me encontrei dentro da saúde emocional, eu encontrei a minha profissão, eu me encontrei enquanto propósito. Hoje eu levanto todos os dias dentro do grata por poder viver o meu sonho de estudar medicina e saio para o hospital, não estou mais no rodízio que eu estava no meu conforto, no meu rodízio de saúde mental. Agora estou na UTI, estou no hospital, não é a minha zona de conforto, mas eu levanto todos os dias grata. Grata porque eu tenho a chance e eu me sinto, como eu disse, eu escuto todos os dias e eu me sinto alguém com propósito. Eu sinto que a minha vida ela faz completo sentido. E a minha vida é muito boa, e eu sou muito grata, eu estou no melhor momento da minha vida. Mas hoje eu só estou vivendo isso porque há 5 anos atrás eu estava no pior ano da minha vida. E eu decidi que quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional e eu vi as estatísticas dos estudantes de medicina, a quantidade de suicídio e de
médico que morre hoje no Brasil e no mundo é absurdo. E eu decidi que eu não faria parte dessa estatística. E hoje eu estou muito feliz na minha profissão. Estou muito feliz, muito realizada com a minha vida por completo. Mas isso porque eu não desisti. Então, persevere. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quem está assistindo essa live, onde vai chegar. Mas acredite, cada processo, talvez o processo que você está vivendo hoje vai te levar a se sentir alguém com propósito amanhã. Porque você perseverou e você não desistiu. A propósito, e Deus, ele tem prazer quando a gente senta diante dele e fala: Deus, eu não sei em que momento eu me perdi, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo assim. Eu não estou me sentindo alguém infeliz, eu não estou sentindo prazer em nada na minha vida, sabe? Eu estou me sentindo ansioso. Fala para Deus o que você está sentindo, mas também fala o quanto você está decidido a não ficar nesse lugar. Porque conforme você decide, Deus, ele vai te dando estratégia. Outra dica que eu acabei pulando, que eu esqueci de falar, é: escreva uma carta. Escreva uma carta para você. Hoje, olhe para a sua vida, olhe para o que você está vivendo e escreva como se tudo aquilo que você ainda não tem resolvido na sua vida, como se já estivesse. Então, você vai escrever com seu nome, Eliza não, né? Você vai escrever como se fosse para você. Você escrevendo carta para você. Liza, parabéns, porque você conseguiu romper todos os padrões que te limitavam. Esse ano, uma causa na justiça que você teve, você conseguiu resolver. Aquele projeto que você tinha, você conseguiu tirar do papel. Que bom, Liza, que você conseguiu identificar todos os padrões, tudo aquilo que te impedia de avançar em Deus. Que bom que você conseguiu aprender a discernir qual é a voz de Deus, qual é a sua voz, o que Deus está falando para você nesse momento, o que Ele tem para a sua vida. Que bom que você está aprendendo, que bom que você aprendeu, você sempre vai escrever no passado. Que bom que você conseguiu identificar aquilo que não estava fazendo sentido e agora você não precisa saber como isso vai acontecer. Você já vai escrever como se já estivesse acontecido. E você vai se perceber ao longo dos dias o quanto isso vai ficando mais claro e fica muito perceptível para você. As coisas, elas vão acontecendo. Os seus sonhos, os projetos que você estiver, escreva se parabenizando como se já tivesse acontecido. Você vai escrever essa carta e você vai ler uma vez por semana, uma vez por mês, e você vai se lembrando todos os dias e faça a playlist de música. Eu vou só relembrar aqui as dicas da reprogramação. Então, faça a playlist de música, comece a escrever as suas orações, identifique o que você está realmente querendo viver para esse tempo, agradeça a Deus por você já estar identificando o que Ele tem para você nesse tempo, e se submeta aos processos, não fuja. Porque quando a gente foge do processo, Salatiel, que sempre tem uma revelação, Salatiel, que Deus deu a ela, que eu amo, que é quando Davi estava lá pastoreando as ovelhas, e ele aparece o leão. E a única forma de você matar o leão, você tem que puxar ele para perto e olhar no olho dele para você matar o leão. E assim é conosco. Os nossos medos, a gente tem que puxar eles para perto, olhar para os nossos medos. Se eu não identifico os meus medos, se eu não reconheço eles, eu não tenho como matar. Então, é você realmente trazer para perto e falar: olha, Deus, eu estou com medo disso, 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 disso. Eu estou frustrada por causa disso, 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 disso. Eu me sinto frustrada por causa disso, disso. Dê nome às coisas. E comece a agradecer, porque você já conseguiu. O como você não precisa saber. Inclusive, uma das músicas que eu recomendo, escute A Resposta, de Thales. Então, a resposta que eu vivo de milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Então, é todos os dias, é exercício diário. E eu vou parar de falar, porque já está em cima da hora aqui. E ver se as pessoas querem comentar alguma coisa, alguma dúvida ainda. Escrever aqui, né? Correr para o secreto todo dia. O exercício, vou só relembrar, né? Que, então, fazer a playlist, né? A escrita terapêutica, que é você escrever suas orações. Você vai... Exercício da gratidão, no mínimo 3 coisas por dia. Você vai escrever agradecendo
a Deus o que aconteceu de bom no seu dia e perseverar. Mesmo que seja difícil, mesmo que naquele dia você não esteja bem, persevere, porque é um processo. Não é fácil, é desafiador, mas vale muito a pena. Quando você olha para trás, eu falo sem modéstia nenhuma, minha mãe fica rindo de mim, mas eu falo que eu sinto muito orgulho de mim, porque eu consegui permanecer nos meus processos e hoje, graças a Deus, eu colho muitos frutos de tudo que eu vivi e é maravilhoso. Verdade. Quando a gente fala de processos, né, de perseverança, eu sempre penso numa trajetória, numa caminhada. E aí alguém cai no meio dessa caminhada. E quando a pessoa cai, ela tem a obrigação, a única alternativa que ela tem é levantar e continuar. E a gente continua, a gente não volta do início. Então a gente vai continuando, continuando, que até um dia vai ficar para trás, completamente para trás. Mas é um Exatamente, esforço, né? É uma questão de diagnóstico, como você disse, e de decisão. Decisão de quê? De ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que a gente exatamente, verdadeiramente esteja no centro da vontade. Como você disse, né? Que a gente comece a olhar, mesmo estando no presente, mas olhar para o futuro e ver o tanto que a gente venceu, o tanto que a gente rompeu. E aí eu converso com algumas pessoas e eu falo assim, é muito fácil a gente ler a Bíblia, porque na maioria das vezes nós já conhecemos o fim da história. Quando a gente vê as lutas de Jó, quando a gente vê a luta de Abraão, de Noé, de tudo aquilo, é porque a gente já sabe o fim. Mas como foi difícil para cada um deles viver aquela história, seja Paulo, seja quem quer que seja, né, na cova dos leões, não importa. A gente mostra porque a gente já sabe o fim da história. verdade. Então é a gente também se imaginar depois do fim, né? Quando esse tormento, quando esse processo, quando essa dificuldade já ter realmente sido deixada para trás nas nossas vidas, sem sombra de dúvidas. Exatamente. E quando você fala isso, né? Quando o pastor David Young Cho, no livro Quarta Dimensão, ele fala a respeito das nossas orações serem muito específicas para a gente ir construindo essa imagem mental daquilo que eu quero no futuro, porque semelhante atrai semelhante. E eu sempre vou estar atraindo aquilo que eu tô, a imagem que eu tenho na minha mente. Então, se eu imagino o resultado, se eu imagino aquilo que eu quero, o como não interessa. Por mais que hoje, quando eu falei, né, há 5 anos atrás, eu nunca conseguiria construir a imagem do que eu estou vivendo hoje. Mas a decisão de sair daquele lugar e a decisão de viver o que eu estou vivendo hoje, a gente, quando Jeremias fala, né, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o bem que nós desejamos. Talvez o cativeiro vai ter que passar, vão ter altos e baixos em todo esse processo, mas o fim que você deseja, ele vai chegar. É o fim que a gente deseja. Entende? O caminho que Deus vai levar a gente para poder chegar nesse fim, só Ele sabe. Mas a gente precisa permanecer com os olhos no resultado, naquilo que eu quero viver, né? E fazendo aquilo que compete a mim no processo, olhando para mim, falando para Deus aquilo que eu estou sentindo, aquilo que ainda não está fazendo parte, ainda não está condizente com a palavra dele, mas uma hora a gente chega lá. Em nome de Jesus. De uma coisa eu sei, aqui agora eu fui pensar lá nos tipos de filme que eu gosto. Vou pensar e vou orar sobre isso. Você foi falando, eu fui direto no filme, né? Na construção da imagem. Tem alguém vivendo aquilo. Exatamente. Gente, é muito, muito bom a gente ter essa viagem, né, para dentro da gente mesmo. Pra gente ter o Espírito Santo como nosso companheiro. Pode falar. Não, que é muito real. Falando um exemplo rapidão, porque só tem 2 minutos. Uma paciente minha no semestre passado, ela chegou no consultório reclamando do relacionamento que ela estava vivendo e tal, porque ela sentia que ela cuidava demais e que nunca era retribuída, que ela sentia como se ela fosse mãe da pessoa. Aí eu falei para ela, qual é a sua música favorita? Ela, não sei, não sei o quê. Eu falei, fala qual é a música. Ela, aquela que diz assim... quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Aí eu identificou com o que você tá vivendo, né? Já sabe. Apenas. Pronto. Ou troca a música ou gosta de cuidar, né? Tem duas alternativas. Exatamente.
Lai, muito obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando. Que a gente possa ter outros momentos assim. Eu vi aqui o tempo todo as pessoas interagindo e agradecendo pela quantidade de informações, de instruções, né, de dicas que você trouxe pra gente. E que a gente não pare nos processos, né? Todos nós que estamos aqui, quem vai assistir depois, possamos mergulhar sempre, voltar sempre ao secreto e receber, né, do nosso Criador tudo aquilo que a gente Amém. precisa para continuar. Quero agradecer aqui, só deu um minuto, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou aqui. Gratidão pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui hoje. É nossa. Então, ó, até mais, viu? Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau.